Olá, bom dia a todos! Bom dia! É um grande prazer que eu estou aqui. Eu queria agradecer a Zenaide pelo convite. Zenaide é um amor, foi um grande prazer conhecê-la e poder estar dividindo com vocês aqui um pouco da minha experiência como médica, né? Foi excelente aqui os depoimentos, falando sobre a prevenção, mas eu vou falar sobre um tema, acho que vai estar passando. Vou falar sobre um tema muito importante, que vai, inclusive, mudar a qualidade de vida de vocês. Vocês divas que precisam estar bem durante o dia, produtivas. Nós divas. Então, a gente vai falar um pouco sobre o sono. O sono é um tema que desperta muita curiosidade, porque todos nós dormimos, né? Ninguém pode não dormir. E a gente sabe que nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo. E o engraçado é que nessa sociedade moderna, o estímulo ele é muito forte, né? As mídias sociais, a gente tem que estar conectado, tem que estar ligado, toda hora um WhatsApp que chega, é uma rede social, quem trabalha com Instagram, com tudo isso. E aquela luminosidade das telas é um fator que atrapalha muito o nosso sono. Então hoje, 1/3 da população mundial, ela não dorme as 7, 8 horas necessárias, e hoje os estudos já mostram que você dormir menos do que 7 horas, você tem uma série de consequências, não só do ponto de vista cerebral, que é você ter perda de memória, déficit de atenção, falta de foco, como também para a saúde. A gente sabe que diversas doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, o ganho de peso, tudo isso pode acontecer por você estar dormindo menos do que 7 horas ou se você tem alguma doença do sono, que eu vou comentar aqui as duas principais, que são a insônia e o ronco, né? Eu acho que muita gente aqui ou ronca ou tem um companheiro, uma companheira que ronque, e a gente sabe que o ronco também é um grande problema, um constrangimento social, né? A pessoa que ronca atrapalha o sono de quem está ao seu lado, e quem ronca acaba tendo uma qualidade de sono também ruim. Lembrando que roncar pode ser também um sinal de uma doença mais séria, que é o que a gente chama de apneia do sono, que é quando a pessoa para de respirar ao longo da noite, ela não sente isso, mas ela não consegue entrar no sono profundo. E quando você não entra no sono profundo, você acaba acordando muito cansada, muito sonolento, você começa a ficar mais irritado. Já existem estudos mostrando que dormir pouco aumenta o risco de ansiedade, inclusive de transtornos depressivos. E a gente sabe que isso vai gerando uma bola de neve, né? Quanto menos eu durmo, mais ansioso eu fico. E quanto mais ansioso eu fico, menos eu consigo dormir. Então, realmente, é um ciclo que se instala e que é difícil sair. Eu estou esperando, a apresentação vai... O quê? Eu acho que é em PDF. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, basicamente, falar dessas doenças que eu acabei já falando, né, da importância do sono, e falar um pouco sobre a higiene do sono, né? Eu já falei tudo, né? Por que a gente precisa dormir, o que acontece se nós não conseguirmos dormir, não conseguimos manter aquelas 7 horas que são essenciais, 7, 8 horas, sabendo que tem pessoas que precisam de mais e tem pessoas que conseguem ficar bem com menos. Porém, eu vou trazer para vocês o que a gente chama de higiene do sono. Então, tudo bem, o sono é importante, mas como é que eu consigo dormir bem, né? Quais são as dicas que a gente pode dar para que você possa iniciar seu sono de uma forma mais tranquila? Porque seria muito fácil se a gente tivesse um botão na cabeça, né? On, off. A gente chegaria de manhã, apertaria, acordava e de noite faria o off. Mas isso, infelizmente, não acontece. Então, existe um treinamento... Não está conseguindo? Existe um treinamento cerebral que todos nós podemos fazer para que a gente consiga relaxar esse cérebro e começar a dormir.
né? Quem sofre de insônia, a gente sabe que também hoje é considerado uma pandemia, principalmente depois do Covid, né? Quantas pessoas começaram a não dormir bem. E quem sofre de insônia sabe o quanto é difícil relaxar o cérebro para induzir o sono. E essas pessoas realmente, elas sofrem muito, né? Quem já passou uma noite em claro, sabe. Claro que uma vez ou outra pode acontecer com qualquer um de nós. A gente sabe que qualquer problema, situação, ansiedade, estresse é um fator de gatilho. Mas quando eu digo a doença insônia, são pessoas que já mantêm isso por mais de 3 meses e isso passa a ser realmente um problema de saúde pública. E medicação, muita gente recorre ao uso de medicações. É importante deixar bem claro que o uso de medicação de forma indiscriminada, sem o acompanhamento médico, isso traz inúmeros problemas. Muitas medicações para dormir causam dependência, são tarja preta, então você começa tomando aquele comprimido mágico para dormir, mas daqui a uma semana essa medicação já começa a ficar fraca e aí você resolve aumentar a dose e depois você fica um dependente químico de uma medicação. E isso acaba sendo um problema porque muitas medicações afetam a memória, aumentam o risco de queda, então você começa a ter efeitos colaterais. Mas existe tratamento, existem os tratamentos não farmacológicos. A gente sabe que você pode tratar um paciente com insônia com outra forma de terapia, né? Existe terapia cognitivo-comportamental, existe, na verdade a apresentação não apareceu ainda. Eu estou tentando introduzir aqui, não vai aparecer. Então, problemas técnicos, mas vamos continuar aqui no improviso. Então, que eu estava falando sobre a questão da medicação para dormir, que é muito sério isso, e é importante que quem sofre de algum distúrbio do sono valorize. O sono realmente é um pilar da saúde, né? Eu como médica, quando eu converso com o meu paciente, eu falo dos 4 pilares importantes, que é alimentação, atividade física, saúde mental, que hoje terão algumas palestrantes falando da importância da saúde mental, e o sono. O sono, ele faz parte de um pilar da saúde por tudo isso que eu falei. E a questão de você procurar, às vezes, um especialista para resolver um problema do ronco do seu parceiro ou do seu próprio ronco, lembrando que o ronco, ele é mais comum nos homens do que nas mulheres. Porém, as mulheres, quando chegam na menopausa, elas começam a roncar igual o homem, por questões hormonais. Então, a gente tem a progesterona, quando está alta, ela melhora esse tônus do músculo, mas quando a gente entra na menopausa, essa progesterona cai e a mulher começa a roncar equiparado ao ronco do homem. E lembrando que também o risco da apneia do sono, que é uma doença muito séria, que pode estar relacionada com hipertensão, com diabetes, com ganho de peso, ela também começa a acontecer na mulher depois do período da menopausa. Mas pode. Bom, vamos abrir aqui um pouco de perguntas. O que vocês quiserem saber sobre o sono, fiquem à vontade. Quando a gente está na hora de dormir, eu não estou olhando para a tela, mas eu coloco uma música para dormir com a tela escura. Isso atrapalha o sono? Excelente pergunta. Vamos lá. Vou explicar primeiro o que é que a tela prejudica e aí eu vou responder sua pergunta. Por que eu falo que a maior causa de insônia hoje em dia é o uso excessivo das telas? E nós que temos filhos, sofremos isso com as crianças e com os adolescentes. Existe um hormônio que é produzido na glândula pineal do nosso cérebro que se chama melatonina. Todos vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive a melatonina às vezes é vendida em farmácias. E a melatonina, ela é estimulada com a escuridão e ela é inibida pela luz.
Então, à noite, por isso que a gente dorme com a luz apagada. Se a gente for dormir com a luz acesa, ninguém vai conseguir adormecer. Então a gente apaga a luz por isso. Então, quando eu apago a luz. Ah, e agora eu vou dormir. Aí eu vou pegar meu celularzinho para ver o Instagram. Aquela luz que sai do telefone, ela vai direto na retina do nosso olho e vai inibir a melatonina. Por isso que o excesso de luz, ele cai. E aí você não consegue iniciar seu sono. Agora, se você reduz a intensidade dessa luz, você tira total. Ok, então é isso aí. A gente tem que tentar estratégias para tentar adormecer sem usar o iPad, o celular. Eu sei que é difícil, porque é uma delícia você pegar uma série para dormir. E eu estou falando isso principalmente para quem tem problema de sono. Mas a leitura de um livro, por exemplo, é muito mais benéfica, porque você acende o abajur e a luz é indireta. Então não vai existir uma luz inibindo essa melatonina. Da mesma forma, quando você acorda, você tem que abrir a cortina, você tem que se expor à luz solar. Por quê? Porque essa luz vai jogar a minha melatonina para baixo e aí eu vou acordar disposta. Agora, muita gente acorda acabada, acorda com a sensação de que não dormiu. Já deu tempo? Olha, eu vou ter que finalizar, infelizmente a apresentação estava tão bonita. Não pude fazer para vocês, problemas técnicos. Você foi ótima.